Você já entendeu o conceito das opções, você já realizou operações com opções e você já constatou que só falta aprender a escolher as melhores ações para você montar as suas estratégias que podem te gerar renda de R$1.000, R$5.000, R$10.000, enfim, utilizar as opções como os grandes investidores utilizam. Então cá estou para te ajudar a escolher as melhores ações. Bora lá! Fala investidora, fala investidor, é Emerson Alves aqui. Neste vídeo eu procurei dividir ele em 3 partes para fazer mais sentido aí na sua cachola. Então nós vamos falar na primeira parte do que, Carol? Como meu pai escolhe as ações. E na segunda parte, Carol, o que falaremos? Qual estratégia meu pai usa para cada ação que ele escolheu? Fechamos a terceira parte com o que, Carol? Como meu pai gera renda mensal com as opções dessas ações. O primeiro passo para você escolher bem as ações é você entender que as opções são intrinsecamente ligadas às ações, ponto final. Eu vejo muitas pessoas em busca das melhores operações com opções, mas acabam se esquecendo das ações e operam como se fossem mundos separados, mas não são. E antes até da gente falar do primeiro passo, tem algo muito, mas muito importante que você precisa fazer. E o que é, Carol? Se inscreva aqui no canal, deixe seu like, não se esqueça de ativar o sininho das notificações. E qual é o primeiro passo? O primeiro passo é você encontrar as ações cujas opções têm mais liquidez na Bolsa de Valores. E o que é isso, Emerson? São simplesmente as mais negociadas na Bolsa, ou seja, quando você quiser comprar opções, haverá vendedores. E quando você quiser vender opções, haverá compradores. E por que eu considero isso tão importante? Porque às vezes tem pessoas operando opções com uma operação ganhadora, porém não acha liquidez para desmontar a operação, ou seja, por não conseguir desmontar uma operação que teoricamente estava lucrativa, aquilo que era lucro acaba virando prejuízo. Daí a razão de você procurar ações cujas opções são mais líquidas na bolsa. E onde é que eu vejo isso? Em plataformas de opções. Eu vou te dar o exemplo da plataforma que a gente mais usa, que é uma plataforma gratuita, que é o www.opções.net.br. O link está aqui na descrição. Então nós estamos aqui no opções.net. Vamos aqui nesses ícones aqui em cima e vamos aqui em opções, liquidez nas opções. Então o que nós temos aqui? As ações cujas opções são as mais negociadas na Bolsa Brasileira. Qual é a ação que tem opções mais negociadas na Bolsa? Petrobras. Seguida de BOVA11, Vale 3, Cielo, BBDC4, que é o Bradesco, IRBR, Magalu, BBA, enfim. Essas aqui são as ações cujas opções são as mais negociadas na Bolsa de Valores. Aqui, do lado de onde eu estou aparecendo, tem página 1, página 2, página 3, enfim, tem várias páginas. É evidentemente que a página 1 é a página onde aparecem as opções que são as mais negociadas na Bolsa de Valores e onde é que a gente vai operar sempre? Nessa primeira página, que são as mais líquidas. São aquelas que vão te ajudar a montar e principalmente a desmontar as operações. Bom, aí feito isso, o que é interessante, o que é legal a gente olhar nesse momento? Qual é o prêmio que aquela opção está pagando naquele momento? Eu peguei lá as ações, cujas opções são as mais líquidas na Bolsa, e aí eu pego essas opções que são as mais líquidas e faço um filtro. Quais delas estão pagando os melhores prêmios? De put, por exemplo, se eu quiser vender uma put. Então vamos lá no opções.net.br, eu coloquei na tela aqui, por exemplo, as ações da Cielo, e eu coloquei as puts na tela. Já escolhi o vencimento aqui do dia 16 de setembro, porque dia 19 de agosto está muito próximo, e como a ação está no preço bom, eu entendo que é legal a gente falar já da venda de put para o mês de setembro. Então a ação fechou a R$ 4,95 no dia 5 de agosto. A gente pode pegar, para ser um pouquinho mais conservador, o strike de R$ 4,90, que está pagando 25 centavos. O que significa isso? Que eu tenho lá um capital de R$ 4,90 na corretora, ou se eu estiver falando de comprar 1.000 ações, por exemplo, e eu falo de comprar 1.000 ações, por quê? Eu só posso vender put se eu de fato quiser comprar ação. E se eu de fato quiser comprar ação, eu tenho que ter o dinheiro na corretora para comprar a ação. Jamais faça venda de put de forma alavancada, porque você consegue, mas jamais faça isso porque é dor de cabeça. 7 anos de experiência, não faça isso. Tudo bem? Então, se eu estiver falando de comprar 1.000 ações, eu tenho que ter R$ 4.900 lá na corretora. Se eu estiver vendendo 1.000 opções, então 1.000 vezes 25 centavos, nós estamos falando aqui de R$ 250 que eu vou ganhar de prêmio caso eu venda a put dessa ação de Cielo aqui. Então, se eu vendo, por exemplo, a put, nós estamos falando que eu estarei recebendo 25 centavos ou R$ 250 no caso de 1.000 opções para um capital
de R$ 4.900. Então, como é que eu acho a rentabilidade disso? Como é que eu sei como é que está esse prêmio, se esse prêmio está bom ou não? Eu pego lá R$ 250 e eu divido pelo capital que eu tenho lá na corretora, que é justamente o valor do strike que eu escolhi. Isso vai dar, isso aqui a gente vai multiplicar obviamente por 100 para saber em percentual. Então nós estamos falando, olha só, de 5,10% de rentabilidade numa única operação que você vai fazer uma única vez no mês. Percebe o poder das opções? Mas segura a onda aí, porque o grande erro das pessoas é justamente esse: escolher as opções que pagam os melhores prêmios. Isso é o que precisa fazer para você fazer boas operações? É esse o caminho? Não é. Não é esse o caminho. Eu mostrei justamente isso nesse momento, que é para justamente você entender que este não é o caminho para você operar opções e ganhar dinheiro. A maioria das pessoas erram justamente nessa parte, procurando apenas as opções que pagam os melhores prêmios. Segura a onda aí que eu vou te mostrar o passo a passo. E qual é o segundo e mais importante, um dos mais importantes passos? Você escolher opções de ações de empresas lucrativas. Ora, se você está pensando em comprar uma ação, porque quando você vende put, você está justamente pensando em comprar ação. Se você vender put sem ter esse pensamento, não o faça. Não faça essa operação. Só venda put se você tiver efetivamente interesse em comprar a ação. Agora, você não vai comprar a ação de uma empresa que não é lucrativa. E onde é que a gente vê se a empresa é lucrativa ou não? Inúmeras formas de você ver. Por exemplo, vamos entrar aqui no Fundamentei.com. Aqui no Fundamentei.com, a gente vai olhar a ação que eu acabei de dar o exemplo para você, que é a Cielo. Então tá na tela aqui a Cielo. A gente vai descer, rolar aqui para baixo e a gente vai direto aqui no lucro líquido da empresa. Veja que em 2019 a empresa teve lucro. Em 2020, com pandemia e tudo, a empresa teve lucro. E em 2021, a empresa teve lucro. Ou seja, foram os 3 últimos anos com lucro. Então, dá para operar opções com essa ação, já que eu corro o risco de comprar a ação? Até aqui sim, eu estou falando de uma empresa lucrativa. Agora, qual que é o próximo passo? Qual que é a próxima etapa? O que eu tenho que analisar? Já dá para fazer a operação com opção? Ainda não. O que é importante quando você vai comprar alguma coisa? Por quê? Então, quando a gente vai comprar uma ação, qual que é a análise que nós devemos fazer? Além de saber se a empresa é lucrativa, a gente tem que saber se o preço está bom, se o preço está barato. E como é que eu olho isso? No gráfico. É claro que você precisa analisar mais fundamentos da empresa para calcular o preço justo da ação. Porém, se a gente olha no gráfico, a gente já tem uma ideia muito legal do que aconteceu com o preço da ação nos últimos anos. Então, quando eu puxo aqui as ações da Cielo, a gente olha aqui, ó, os últimos 5 anos, olha o preço. Desde 2018, estava aqui no pico a R$ 20,90 e agora nós estamos falando de uma ação que custa R$ 4,95. Ou seja, quando eu olho os últimos 5 anos, eu estou vendo uma ação extremamente barata e de uma empresa lucrativa. Então, qual que é a conclusão que eu chego? Dá para comprar essa ação através do mercado de opções. E aí você me pergunta, então tá, Emerson, fechamos o conceito das análises das ações, é assim então que eu devo operar as operações de renda mensal? Não necessariamente. Depende daquilo que você está buscando para com as suas ações, para com as ações que você quer comprar. Eu vou te mostrar uma outra estratégia, um outro olhar que eu tenho quando eu vou fazer a operação de renda mensal. Por exemplo, entrando aqui para analisar agora a Vale. Quando eu olho para as ações da Vale, eu vejo uma empresa que em 2019 estava com prejuízo, depois em 2020, com pandemia e tudo, ela teve um lucro e um baita lucro, e em 2021 um super lucro. E aí, quando eu olho no preço das ações da Vale, ao longo aí dos últimos 5 anos, eu vejo que Vale vinha de um massacre nos papéis, porque a Vale enfrentou muitos problemas com aquela questão de estouro de barragem. Enfim, a Vale vinha de problemas que envolveram aí alguns desastres na companhia. Então, isso fez com que o papel derretesse. Quem pegou papel nessa época, maravilha. Quem não pegou, agora tem que analisar um pouco melhor as ações. E aí o que a gente vê? A gente vê o papel se recuperando ao longo do tempo.
na pandemia que caiu, mas rapidamente já recuperou e bateu recordes aqui, passando aí o papel custar mais de R$100. A gente viu aqui, por exemplo, logo em março aqui, o papel passando aí da casa dos R$100. Nesse momento, o papel está custando R$68. Então eu venho aqui, por exemplo, e olho as ações da Vale. Colocamos aqui o vencimento de setembro também, tiro de agosto. E aí pegamos, por exemplo, a put do Strike 67,99, pagando R$3,09 já para o vencimento de setembro. E aí quando eu pego ali R$3,09 dividido por R$68 e multiplica por 100 para saber em percentual, nós temos aí 4,54% de rentabilidade numa única operação que você vai fazer uma única vez no mês para comprar uma ação que está barata neste momento. Mas é só isso que eu estou olhando para essa ação quando eu compro essa ação? Não. Entro aqui então no statusinvest.com.br, tome nota aí, link aqui na descrição, muito interessante, um dos melhores para você analisar as ações. Coloco aqui na tela a Vale. Então o que eu olho nas ações da Vale quando eu quero comprar ações da Vale? O que está interessando para mim nesse momento é isso aqui, ó. 17,52% de dividendos, ou seja, nos últimos 12 meses a Vale pagou R$11,92 de dividendos. Estamos falando de um papel que há bem pouco tempo estava valendo mais do que R$100 e nesse momento está valendo R$68. Uma empresa lucrativa e uma empresa que paga isso de dividendos. Então, nota 10 para Vale. Vale a pena operar Vale. Vou operar Vale? Vou operar Vale. Mas como é que eu vou montar essa operação? Como é que eu vou comprar essas ações da Vale? Agora sim vem o pulo do gato. Mas antes, eu quero te passar um recado. Você que tem me questionado aí sobre o treinamento Elite Pro, sobre o maior e mais completo treinamento de opções do Brasil. Me perguntaram, inclusive, se as inscrições estão abertas. A gente deixa sempre as inscrições abertas o tempo todo. Então, toda semana tem alunos novos conosco, tá? Então, o link está aqui na descrição. Este é o curso mais completo do Brasil. É um curso onde você vai sair do absoluto zero até você efetivamente operar opções e já obter lucros logo nas primeiras operações, porque nós ensinamos o aluno como começar e como fazer a primeira operação lucrativa. E isso se dá através do curso, através da mentoria, através da comunidade e através das recomendações que nós fazemos, tanto para a escolha das ações, quanto para a escolha das melhores operações de acordo com a dinâmica do mercado. Tudo bem? Então o link está aqui na descrição para você que quer dar um passo além. Vale a pena, se fizer sentido para você. Então vamos lá, continuando o raciocínio aqui. Eu vou comprar as ações da Vale? Essa é a pergunta. Não, eu não vou comprar as ações da Vale. Eu não vou comprar as ações da Cielo. Eu vou fazer isso através de um instrumento chamado opções. Porque é assim que os grandes investidores fazem. É assim que o Luiz Barsi no Brasil compra as suas ações. É assim que o Warren Buffett, um dos maiores investidores de ações do mundo, compra as suas ações através do mercado de opções. É uma questão de mindset. Se eu quero comprar uma ação que eu já analisei, que é empresa lucrativa, que eu já analisei, que tem liquidez nas opções e que eu já analisei que o preço é bom, então, ao invés de eu pagar R$68 numa ação da Vale, eu não posso vender put, eu vou comprar por R$68 caso eu seja exercido, ou seja, vou pagar barato no papel e ainda vou receber um prêmio por isso. Se a ação subir, não tem problema, eu vendo put de novo. Agora, se a ação cair, eu estou comprando uma ação que é a mesma coisa. Se eu comprar por 68 agora e se eu comprar por 68 no dia do vencimento lá em setembro, é a mesma coisa, só que a diferença é que eu estou recebendo um prêmio para comprar essas ações e essa é a grande maravilha, uma das grandes maravilhas do mercado de opções. É por isso que a gente fala que o mercado de opções é tão versátil e tem tanta coisa legal para você fazer com as operações de opções. E é claro que não para por aí, se você for exercido, se você comprar as ações, você vai ter outro tipo de operação para você fazer. Tem operações em que você consegue fazer, e várias inclusive, em que você não vai comprar a ação, você vai trabalhar só com as opções.
E aí é um outro tipo de operação também lucrativa. Então essa é a razão pela qual eu opero opções há mais de 7 anos, porque eu entendo que as opções é o ativo mais lucrativo na bolsa. Eu quero saber se você concorda comigo. Quero que você coloque o seu comentário aqui, quero que você coloque a sua dúvida aqui, que eu prometo responder rapidinho, tudo bem? Agora é interessante você pegar esse vídeo aqui, jogar no WhatsApp aí dos seus amigos, da sua família, jogar aí para o maior número de pessoas possível. Clica aqui no compartilhar e joga no WhatsApp aí da galera. Vamos fazer esse povo aprender opções, vamos fazer com que mais pessoas venham para a Bolsa de Valores, não para perder dinheiro como acontece com o day trade, mas sim para ganhar dinheiro, para gerar uma renda mensal. Ninguém aqui nesse canal vai falar para você abandonar o seu emprego para viver de bolsa e aquela ilusão toda. Muito pelo contrário, a sua principal fonte de renda, que é o teu salário, tem que ser mantido, é a tua principal fonte de renda, e aqui, através do mercado de opções, você vai ter a sua segunda fonte de renda, o teu segundo salário. E isso vai fazendo com que você, com disciplina e com paciência, obviamente, vai fazendo com que você aumente o seu patrimônio de forma exponencial ao longo do tempo. E aí sim, lá na frente, quando você tiver um capital onde você vai poder ter, por exemplo, ações boas, ações pagadoras de dividendos, você vai ter uma boa carteira de ações pagadoras de dividendos, por exemplo, assim como eu tenho. E paralelamente a isso você vai fazendo as operações com opções e aí você vai gerando uma renda cada vez maior, fazendo com que a sua segunda fonte de renda, o seu segundo salário, ultrapasse o seu salário principal, ou seja, ultrapasse a sua principal fonte de renda, e aí você tem a cachola cada vez mais tranquila para ter uma vida cada vez mais melhor e para conquistar a sua tão sonhada liberdade financeira. Tudo bem? Esse é o recado de hoje. Eu espero ver você no próximo vídeo. Fica com Deus. Um grande abraço.